O mercado B2B, para muitos, é um mercado frio, distante, e tecnologia a gente pode falar que também pode parecer um pouco distante. Como fazer para aproximar as empresas, os clientes e as pessoas nesse mundo de até então difícil contato? É o que a gente vai ver hoje. Eu estou com a Simone Justino, ela é diretora de marketing da Delphia. Tudo bom, Simone? Oi, Terra, muito prazer, Muito tudo prazer. ótimo. Obrigado por aceitar o convite. Queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é a Simone. Quem é a Simone, pessoa física, ou quem é a Simone, diretora de Eu marketing? sempre deixo a resposta é sua. Vou começar pela Simone, pessoa. Isso. A Simone é uma entusiasta de marketing, não tem como não dizer quem é a Simone, pessoa física, sem juntar com o profissional. Acho que cada dia mais essas coisas estão ligadas, a gente aproveita skills, inclusive, pessoais para trazer para a profissão, e eu acho que isso vem me trazendo muitos benefícios aí também. Então, pessoal, eu sou a Simone, eu sou uma entusiasta de marketing, eu trabalho numa empresa chamada Delphia, uma empresa de tecnologia, uma consultoria, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu não venho desse universo de marketing B2B, eu venho do universo de B2C, tive o privilégio de trabalhar em grandes companhias como Peugeot, Citroën e Cacau Show, e espero ao longo desse podcast poder contribuir com vocês para vocês conhecerem um pouco mais sobre a minha bagagem, principalmente ela poder agregar para vocês que estão nos ouvindo. Já estou curioso aqui, desde antes da gente começar a gravar. Vamos lá? E conta um pouquinho da sua trajetória, né? Porque a maior curiosidade para mim é seu período sabático. Vamos falar dele. Como você começou, que tipo de formação você tem, um pouco do período sabático também, que eu acho legal a gente sempre Uhum. ter, quem teve esse privilégio de poder contar um pouco, e como você chegou na Delphia, que eu sei que é uma empresa que mudou de nome, mas você conta aí, eu vou ficar quietinho aqui. Bacana. Bom, eu vou começar porque o marketing, ele entrou na minha vida de uma forma muito clara, sabe? Eu me formei em publicidade e propaganda e comecei a minha carreira numa empresa de visual merchandising, numa empresa especializada em construir vitrines diferentes para atrair o público, para as marcas para o público. Uhum. Então, trabalhei em projetos da LVMH, da Givenchy, lançamentos de perfumes interessantes da Givenchy, mas com vitrines que pudesse fazer a diferença e as pessoas se aproximarem. Então, eu trabalhava muito isso e atendia as contas de luxo nessa Uhum. empresa. Dali, eu comecei a pegar amor e falei, cara, eu quero trabalhar com marketing, tá, para mim estava muito bem claro. Eu entrei na faculdade mais velha, não entrei logo depois do colégio, então esse Uhum. convívio nessa empresa me fez entender um pouco bem, um pouco melhor. E o marketing era um dos meus clientes. E dali para mim eu gostaria de trabalhar no marketing do corporativo. Uhum. Por falar francês desde os 15 anos, minha mãe achava chique, me colocou como um Legal. diferencial de carreira. eh, Surgiu a oportunidade, durante o processo que eu estava trabalhando na empresa de visual merchandising, mas fazendo publicidade, de estagiar na Peugeot Citroën. Uhum. E exigia um diferencial, que era falar francês. E dali eu entrei, tive o privilégio de começar trabalhando direto com a diretora de marketing da bandeira Citroën. E eu fiquei por lá por bastante tempo, passei por várias áreas dentro da Peugeot Citroën. E também morei na França, isso também me ajudou a abrir muito a cabeça sobre muitas questões. Meu último projeto na Citroën envolvia muito uma flagship. Que Era legal. um momento em que as marcas estavam querendo sair desse universo óbvio de vendas, então, carro na concessionária, será que a gente não pode começar a falar de projeto de brand? E a Uhum. gente conseguiu trazer o projeto da Champs-Élysées para Oscar Freire, uma loja concept store, um momento que a Havaianas também estava trazendo a sua concept store. Depois disso eu fui para Cacau Show, aí eu saio de uma empresa com budget em euros, vou para uma empresa brasileira, varejo, e Uhum. quem trabalha em varejo sabe o tamanho do aprendizado da escola que é dentro do varejo. Eu costumo dizer que o maior aprendizado do varejo é que é na escassez que você descobre que você é criativo ou não, né. Perfeito. E dali eu decido me casar, né, e nesse momento do casamento eu também decido também olhar um pouco para mim. Viver o momento do casamento, mas também meus irmãos são professores, né, e me incentivaram muito a por que não lecionar? Mas ao invés de lecionar, talvez em universidades ou cursos técnicos, eu decidi dar para o universo o que eu recebi durante esse período. E aí eu decidi ocupar uma cadeira de docente no curso de marketing e comunicação de uma empresa profissionalizante para pessoas de baixa renda. Que Então legal. esse curso, essa escola, ela habilitava, sejam adolescentes ou adultos, que gostariam de ingressar no mercado de trabalho em empresas. E a minha cadeira era uma cadeira de marketing e administração, mas eu procurava trazer dentro
do meu repertório de curso, questões muito práticas. Então, eu ensinava muitos alunos a como é que eles podem reger um orçamento dentro de uma companhia, independente de eles serem uma recepcionista ou, de repente, um auxiliar. E hoje eu tenho o privilégio de ver alguns alunos meus trabalhando em empresas, a gente troca. E eu fiquei por esse período 1 ano nessa cadeira, foi bem legal. E aí surgiu o convite aí, para fazer algo totalmente diferente, que era trabalhar, acho que são 3 rupturas, eu posso te dizer. A primeira, trabalhar numa empresa B2B, que eu não tinha nenhum tipo de convite, construir um marketing do zero, e terceiro, trazer um branding da França para cá. A empresa tinha acabado de chegar no Brasil, como que a gente faria com que esse brand aqui na França, chamada Econocom, era um grupo Uhum. muito sólido de tecnologia, poderia ser tão forte aqui também. Então eu entrei com essas 3 missões, sozinha, sem equipe. Eu me lembro Equipe. que equipe, Hum. eu me lembro, que eu tive que defender com unhas e dentes para o CFO que eu precisava de um orçamento, ele me deu R$ 2.000 por mês, e aquilo me Muito mais que você sujou tinha. nada, eu tinha zero. Então, bom. E aquilo eu saí pensando. Eu me lembro que o movimento de estar em tecnologia, Terra, era muito difícil, porque o grau de fala técnica é muito alto. E Uhum. eu me lembro que eu fazia glossário nas reuniões, tive um CEO muito, muito parceiro, que às vezes, falava, deixa eu apertar a tecla SAP, e traduzia o que a gente está falando para um universo mais palpável para Uhum. Simone. E dali eu fui aprendendo, e hoje, 9 anos depois, o que eu posso dizer nessa trajetória? A Econocom, ela decidiu descontinuar a operação no Brasil, mas aí o nosso CEO decidiu comprar e dar continuidade nesse negócio promissor. E aí surge a oportunidade de criar uma marca Uhum. que é nova, mas que sustentasse um legado de 20 anos. E aí surge a Delphia, uma empresa que entra justamente para ser uma consultoria, mas ela é mais que isso. A gente contratou uma consultoria de branding que não era de B2B, Uhum. justamente de B2C, para que ela pudesse trazer aspirações diferentes para essa marca e ela se destacar no mercado. E hoje a Delphi se posiciona como uma curadoria de jornadas digitais. Legal. Eu estava lendo um pouquinho da história também, né, que a narrativa é muito legal, que vem dos Delfos, né, que são consultores ou aconselhadores, Exato. e a Delphi foi por esse caminho. Toda boa história tem que começar com um bom começo, né? Então, muitas vezes você quer passar algum tipo de comunicação, as pessoas não entendem o porquê, porque você não fez o passo a passo do storytelling ou da jornada. E, pelo que eu li também, pesquisei, vocês se colocam muito como especialistas na jornada de tecnologia. Isso. Me conta isso, porque primeira vez que eu ouço isso dentro de uma empresa de tecnologia. Você vê a jornada do cliente, vê a jornada de diferentes segmentos, mas Uhum. como surgiu esse posicionamento e como ele é levado? Quando a gente começou todo o trabalho de construção de marca, né, isso que você está dizendo é muito real, mais real ainda no mercado de B2B, porque a gente vive, nós profissionais de marketing, a gente vive um dilema muito, muito complexo, que é as pessoas que a gente está rodeado são pessoas técnicas Uhum. que ou não conhecem de marketing, ou a grande maioria não trabalhou em empresas que tinham marketing muito pulsante. Então, nessa hora, a gente tem um monte de gente que sabe fazer marketing. Então, vamos começar uma marca? Cria um logo, começa a É. rascunhar. Gerente de marketing e técnico de futebol, todo brasileiro é. Pois é, excelente ponto. Todo mundo acha que é gerente de marketing, todo mundo sabe fazer produto, porque todo mundo hoje com GPT não precisa de redator, eu faço um Sim. texto lá. Mas aí a gente conseguiu conversar muito com o CEO, que eu tenho bastante, assim, orgulho de dizer o quanto ele teve a mente aberta para entender que um logo ele é só o final de um processo. E a gente decidiu trazer uma empresa de consultoria para ajudar a gente nessa construção, não de marca, de logo, mas de essência, de posicionamento. Então, essa marca, ela estaria olhando que necessidade. A gente fez um discover, olhou os públicos em que a gente se dispõe a conversar na Delphi, e dali surgiu uma oportunidade, que é o nosso maior bem, ou o nosso grande diferencial são as pessoas, porque a tecnologia é feita pelas pessoas e para as pessoas. Uhum. Então, o nosso grande diferencial é a inteligência humana. Né? Um consultor, ou o que a gente diz na Delphi, o curador, ele está acima do consultor, né? E aí a gente viu essa necessidade e falou, puxa, tem aqui uma oportunidade para gente. Porque a gente também, a Delphi foi muito baseada na arte para nascer. O curador, ele se assemelha muito ao curador de arte.
O curador de arte, ele não tem um produto, ele não tem as obras, mas ele tem a inteligência. Ele está ligado no que está acontecendo nos mercados fora, sabe o que é tendência, consegue ter uma escuta ativa sobre o que o museu precisa, e no meio dessa escuta ele consegue filtrar, em meio ao excesso de possibilidades, aquilo que realmente importa para aquele museu, transformando uma oportunidade em uma grande exposição, por exemplo. O curador de TI é a mesma coisa. Eu Todos os dias surgem novas tecnologias, novas possibilidades. Como que o cliente consegue filtrar aquilo que realmente importa? Qual a tecnologia que é melhor? Uhum. Então, um curador de TI, ele é isso, ele é um filtro de inteligência humana, capaz de filtrar em meio ao excesso de possibilidade aquilo que realmente importa. E foi dessa oportunidade que a gente decidiu se posicionar como uma curadoria de jornadas digitais. E por que jornadas digitais? Porque hoje a gente sabe que tudo está dentro do ambiente digital. Uhum. Hoje a gente não vai mais num banco pagar uma conta, que dirá fazer uma transferência. Hoje a gente, o que está acontecendo com as agências bancárias? Hoje a gente está realmente vivendo o que a gente chama de movimento digital, né? E a jornada digital do cliente, ela existe em qualquer situação. Hoje a gente compra através de um clique, hoje a gente pede remédio através de um app. Então a gente percebeu que a jornada digital do cliente é uma jornada contínua e que a gente pode e tem capacidade de ajudar ele a amadurecer numa jornada digital, independente do estágio que ele esteja. Legal. E como a tua experiência no B2C te ajudou a ter essa visão e essa capacidade de implementação desse posicionamento, né? Quando a gente está no mercado B2B, todo mundo tem a percepção, e não é só uma percepção, é real, que é um mercado duro, quadrado, fixo, de termos técnicos. Porque o B2B é uma jornada longa, de alto valor, com decisões colegiadas e racionais, mas tem um ponto interessante. Esse tipo de compra, ele também é feito de uma pessoa pela pessoa. De novo, as Uhum. pessoas é o que faz acontecer, né? E no B2C, a gente trabalha diretamente com a pessoa, com o consumidor final, que são pessoas que têm as suas razões emocionais para comprar. E olhando muito esse meu repertório no B2C, eu comecei a perceber e trazer para a empresa um fenômeno que é: as pessoas compram por questões racionais, mas elas também compram por questões emocionais. Quando a gente vende um software, um serviço de tecnologia, a gente está vendendo performance, aumento de vendas ou diminuição de abandonos de carrinho, mas eu também estou vendendo horas de sono, Sim. tempo de qualidade com a família. Eu também estou vendendo uma ascensão de carreira desse profissional, seja ele ocupando novas posições ou ele tendo destaque dentro da empresa porque ele adquiriu um software que promoveu uma experiência incrível para o cliente dele. Então, tudo ainda é sobre pessoas. Sem dúvida. Tô aqui refletindo porque a gente está num mundo agora que a inteligência artificial chegou como uma ameaça. Ano passado, todos os eventos que eu fui falavam que a inteligência artificial vai pegar o lugar de muitas pessoas, a cadeira de muitas pessoas, né? E eu tive na NRF a semana passada e teve uma evolução. Assim, a gente vê a inteligência artificial entrando mais na rotina e sendo um meio de qualidade para as pessoas evoluírem nas suas carreiras. Então, tem muitas empresas no varejo que estão treinando as equipes sobre o que é AI e como usar. Quando isso acontece, as pessoas ficam mais seguras e o rendimento melhora. Uhum. E é o que você falou, a pessoa mais segura, ela volta para casa mais segura, de que não vai perder o emprego, de que não está sob ameaça, e todo o processo flui com mais leveza e a qualidade de vida e a qualidade profissional melhoram. É verdade. E uma coisa que é muito interessante no B2C, há uma madureza nessa área, que é uma área que está muito preocupada em criar conexões genuínas, Uhum. né? Por meio de storytellings, por meio de autenticidade. Então, são marcas que nascem com um brand book muito bem estruturado, com tom de voz. No B2B, você tem isso de uma forma, imagina, tom de voz. E eu tenho bastante orgulho de dizer que na Delphi a gente tem esses mesmos eixos no B2C, a gente tem dentro da Delphi no B2B, né? A gente tem um tom de voz proprietário, a gente tem inclusive um acervo de imagens que representa os brasileiros É com legal. brasilidade. A gente não foi lá no banco de imagens, que é um movimento muito natural de empresas de tecnologia ir lá. Se eu sou uma empresa multinacional brasileira, eu preciso ter a brasilidade representada nas minhas Claro. comunicações. Então, a gente criou a própria campanha, o nosso acervo de banco de imagens, que são justamente características que eu aprendi e
vivenciei dentro do B2C, que podemos justamente usar, e eu acredito que é isso que vem fazendo a Delphi ter um diferencial nas suas comunicações. Ao escolher, inclusive, as cores, a gente não foi para esse universo do azul, do roxo, a gente foi para o universo do verde, onde tem muito mais afinidade com o B2C, porque a Hum, gente quis criar uma marca B2B2C. boa. Tem algum caso de algum exemplo de algum cliente ou de uma jornada que esse formato, esse propósito fez diferença? Eh, Esse formato, uma coisa que a gente escuta muito dos clientes, né, eles têm uma série de fornecedores, né, Uhum, é que a Delphi vocês são diferentes. E a gente pergunta para os clientes por quê, né. Aí alguns falam: "Não sei, mas vocês estão próximos da gente". Então vou dar um exemplo para você, esse ano que a gente ainda continua, nós somos patrocinadores do MASP, uhum, né. Por que que uma empresa de tecnologia não está indo com um patrocínio de alguma coisa high-tech, digital? E a gente vai pra arte. E aí levar os nossos clientes para o MASP foi algo interessante, mas mais que isso, a gente descobriu não, né, a gente decidiu trazer, e é uma coisa que eu vivenciei muito nas empresas que eu passei, é você descobrir quem está por trás do CNPJ. Então, de novo sobre pessoas, o que que esse cliente gosta de fazer, ele tem filhos, quais são os gostos dele, e a gente começou a estudar um pouco mais esse cliente, e a gente descobriu que a parte de cultura é um item que ele tem bastante desejo. O que nos levou a explorar um pouco melhor, e o patrocínio do MASP veio não só para ele, a gente fez uma campanha chamado Champions e Família, em que o cliente poderia levar a família no período de férias para o MASP. Foi um sucesso. O cliente trouxe depoimentos de que assim, eu adorei a iniciativa, e principalmente porque eu pude levar o meu filho, eu pude levar minha esposa, eu pude levar minha família para um momento em que normalmente as empresas tentam conversar apenas com aquele tempo. uhum. Então a gente passa a conviver com o cliente mais do que a relação pessoal. A gente passa a criar histórias e a gente passa a fazer parte de histórias e momentos memoráveis dele com a família. Então isso tudo lida com conexões, né. Então esse é um exemplo claramente do porquê que a gente decidiu patrocinar o MASP. Além de estar muito, ligado ao nosso posicionamento, mas tem a ver com criar relações e conexões. Boa. Muito se falou também lá na NRF sobre a relação dos times, né, Uhum. dos colaboradores. Isso de alguma forma é passado ou vivido pelo time? A nossa relação da marca com os colaboradores, É, você diz? endomarketing, Sim, uma coisa que cultura. a Delphia se propõe a olhar 3 públicos, né, colaborador, que a gente chama de curadores lá, Uhum, clientes e o nosso leque de parceiros, que são esses softwares de tecnologia. O curador, ele tem um papel importante, ele é quem representa a marca. Você sabe que por muito tempo o endomarketing na Delphi ficou sob a minha gestão, e eu escutava alguns comentários do tipo: "O marketing por muito tempo ficou olhando para colaborador, tá na hora dele olhar outras coisas". E eu sempre acreditei que qualquer construção começa dos curadores. Afinal de contas, são eles que representam uma marca, e mais que isso, no meu negócio, boa parte dos meus colaboradores, eles estão alocados em clientes. uhum. Então, se existem um entusiasta ou alguém que vai ser um detrator ou alguém que vai ser um advogado da marca, é esse curador. E mais do que isso, né? A gente está indo para 800 colaboradores esse ano. Eu tenho um grande exército dentro de casa para poder levar essa marca adiante, que mídia paga ou qualquer outra mídia orgânica não vai conseguir conquistar. É o melhor publicidade é quem está dentro de casa e vai falar bem de você e depois os seus clientes falam boca a boca, né. Exato. E o que as pessoas querem mais ver, né, inclusive essa é uma tendência para 2026 das empresas trabalharem com os embaixadores de marca, o próprio colaborador, porque as pessoas querem ver o que é de verdade dentro das redes, né? Então, toda vez que a gente usa um curador para fazer alguma ação, a gente percebe que o engajamento é muito alto e as pessoas começam a ter afinidade, porque as pessoas querem encontrar essas conexões genuínas. Sem dúvida. A gente trabalha com muita empresa de inovação. Inovação é um assunto que ele é muito sexy, porque todo mundo quer inovar, Uhum. mas por outro lado ele é um pouco ameaçador, porque quando você fala: "Vou entrar na sua área para mudar ou para inovar, e agora, o que que eu faço?". Então, a gente atende a Copa e o Café Três Corações. Uhum. E ambos têm 2 cada um tem um programa de intraempreendedorismo que incentiva a cultura inovadora,
Isso conecta dezenas até centenas de pessoas, no caso da Copa, a provocar a empresa a pensar diferente. Uhum. Eles têm a qualidade de estar dentro do povo, né? Estar dentro dos colaboradores ali, então eles têm credibilidade, eles têm uma visão e uma alegria para passar as informações, e isso é uma progressão aritmética. Uhum. Então é muito legal esse modelo e é muito legal você chamar o seu time de curadores. Eu Sim. acho, nunca tinha ouvido falar isso também e acho que coloca as pessoas num nível de consideração e de reconhecimento muito legal. É isso mesmo, porque nesse posicionamento a gente diz que é o humano quem faz a diferença. Uhum. E no nosso caso, são os curadores que fazem a diferença. Porque veja, o cliente, se ele for comprar uma licença de um software, mesmo que seja um software eh, de alta complexidade, ele vai encontrar outras empresas, mas é a inteligência humana, é o atendimento, é a escutativa, é o cuidado desse cliente quem vai fazer a diferença. De novo, como é o humano quem faz a diferença. Então a gente coloca o curador mesmo como o personagem principal da nossa história para o mercado e para os clientes e o que a gente quer contar. Boa. Agora aquele assunto que deve te cobrar bastante também, como é que eu faço para vender? Porque provavelmente software é infraestrutura, software, Cibersegurança, tá? São vendas mais complexas, um exato. custo médio mais alto, e você tem que aparecer, depois você tem que ser relevante, depois você tem que engajar e depois você tem que vender. Uhum. Quais são os seus canais e como é que qual é o segredo da vitória no B2B que a gente, para contar para o pessoal? Olha, Terra, uma coisa que a gente vê de característica desse mercado, como você bem falou, é uma venda longa. Por exemplo, na Delphi, a gente tem um ciclo entre 3 a 8 meses para fazer uma venda. Então, certamente, o que eu vou plantar num ano, eu vou colher no ano seguinte. E é uma venda colegiada. Uhum. Então, não é uma venda que, diferente do B2C, que é uma venda, uma compra imediata, né? Por Impulso muitas emoção, por vezes. impulso, É. eu preciso convencer outras pessoas e, de repente, há muitas pessoas envolvidas nessa nuvem para comprar. Então, como que a gente procura trabalhar lá, né? Tem uma pesquisa no Gartner que diz que 80% das transações comerciais se dá pelo ambiente digital. Então, por mais que a gente esteja falando dessas relações, a gente precisa trabalhar a questão híbrida da jornada do cliente. Uhum. Então, onde é que a gente começa? Primeiro, fazendo com que o nosso vendedor, ele não seja um vendedor, um tirador de pedidos. Ele seja quem tem uma escuta, quem consiga ser de fato um médico, entendendo a dor do cliente, procurando se adaptar ao que ele precisa e não tentando trazer um produto de prateleira. O vendedor, ele tem um papel curador lá dentro. Depois disso, é natural que o cliente vá pesquisar e ele procure muito saber sobre prova de valor, sobre cases. Então, Sim. a gente procura incentivar bastante aí o nosso time e a ter cases públicos para que o cliente se sinta mais confortável. Um outro ponto durante a jornada de venda é fazer com que o cliente tenha trocas, benches com outros clientes nossos de carteira, para que ele visite uma operação, para que ele veja um cliente que já usa aquela tecnologia e consiga sentir confiança Uhum. nisso para ele caminhar lá dentro. Um outro ponto também é o marketing, ele está muito ligado a fornecer subsídios na pesquisa dele para garantir que ele tenha confiança. E aí entra uma outra particularidade que é o branding. Né? A gente nunca olhou tanto para branding B2B como a gente está olhando agora. Afinal de contas, você compra do que você considera e do que você confia. Uhum. E uma marca, ela realmente se torna um item de confiança na decisão de compra. Então, se fazer presente nos canais digitais é muito importante para esse cliente entender que ele está comprando de uma empresa que existe. Né? Exatamente. E por fim, a gente usa muito a estratégia de eventos. Por quê? Dentro do B2B, as vendas, elas acontecem muito na questão, como eu falei que é uma jornada híbrida, chegamos no momento das relações one-on-one. Uhum. Então, a gente investe bastante em eventos, mas não são qualquer evento. São eventos menores, que eu vou promover uma experiência diferenciada para esse cliente e um evento que eu consiga estar com esse cliente mais próximo, num ambiente mais intimista. E aí, a gente conclui aí essa jornada, fazendo o cliente, então, entender que a Delphi é a escolha certa para ele. Muito legal. Quantos vendedores tem? Nós estamos entre vendedores e pré-vendas. Porque ainda tem isso, né? Tem pré-venda. Exato. Então a gente tem metade vendedores, então 20 vendedores e 20 pré-vendas mais ou menos é o corpo. Boa. E você
Vocês trabalham em produtos customizados ou tem serviços específicos e produtos específicos? A gente trabalha os 2, Esse é uma então outra dor também, né? também, esse é o Software, ponto. todo mundo quer do seu jeito, né? E é Exato. enlouquecedor. E é aqui que entra o trabalho da consultoria, né, Uhum. porque o que eu vendo é muito interessante. A gente trabalha com softwares muito disruptivos que estão despontando em mercados, que às vezes, muitas vezes, a gente está trazendo pela primeira vez, e a gente estuda esse software no nosso labs, nosso time consegue caminhar, entender ele bem para implantar dentro dos clientes e oferecer isso. Então, se eu trouxer o nome de alguns softwares aqui, certamente os ouvintes não vão conhecer, porque são tecnologias muito específicas do seu mercado. Uhum. Mas qual o nosso diferencial? É justamente o serviço, né? Porque o software ele é uma caixa preta. E o cliente tem uma questão. Toda vez que o cliente investe num software, ele acaba tendo um problema de adoção. Como é que ele consegue usar aquele software da melhor forma e plenamente? E certamente ele tem uma área de tecnologia que está olhando o core da empresa. Se ele tira, de repente, esse grupo para poder olhar e entender o software, ele está desviando a atenção do que realmente é essencial para ele. Então, quando ele tem uma empresa de serviços, essa empresa acaba não só entendendo do software, mas ela entende do negócio e junta e consegue trazer justamente o software e os serviços, fazendo com que ele funcione muito bem para uma empresa de varejo, que é diferente de uma empresa de telco, uma empresa, por exemplo, de serviços também. Você tem um outro skill que é de relações públicas e PR. Isso. Qual o papel de PR dentro desse contexto de branding e de canais? Qual é o seu ponto de vista e como é que você aplica Você está falando a minha opinião no B2B ou no geral? no seu trabalho Tá. atual? Olha, imprensa e relações públicas, ouvintes, foi a minha batalha mais ferrenha ao longo desses 9 anos. Não perguntei à toa, né? Porque as pessoas não acreditam. É. Né, lembra que a gente está num universo técnico, num universo que as pessoas não entendem bem do papel de marketing, elas entendem que marketing é apenas uma área de apoio para o As comercial. pessoas da empresa. As pessoas da empresa, não Isso. só da empresa, mas as pessoas do B2B. Se você conversar com outros Sim. colegas, claro, tirando empresas já muito bem consolidadas, como uma Google, como uma IBM, mas no geral, as pessoas o público das consultorias, eu vou até generalizar aqui, é um público que trabalha ao lado de pessoas técnicas, de pessoas que talvez não desfrutaram de outras companhias com marketing pulsante, então vê o marketing como uma área de apoio, aquele que faz o PowerPoint, aquele que vai dar um suporte, ou como o pessoal lá vem o marketing com a paranoia delirante Uhum. deles, com coisas diferentes. É porque a galera de dev também, né? Tem um skill, não é um skill, é um DNA diferente. Exatamente, É. mas eu aprendi que ao longo dessa jornada, tudo é possível de ser educado, né? E a gente chegou nesse momento. Imprensa foi o momento mais difícil de você conseguir. Qual o ponto da imprensa? Como é que você comprova valor? Uma coisa que eu escuto muito é: como que a gente diz que a imprensa ajudou a gente a vender mais ou deixou de perder vendas? Uhum. Mas aí tem uma visão, nós profissionais de marketing sabemos qual é a importância de PR, né? PR, ele ajuda justamente nesse trabalho de confiança e notoriedade de marca, né? Ele te ajuda no ranqueamento, ele ajuda você, inclusive, a ter um bom relacionamento com os veículos. Uma vez você precisando ter uma gestão de crise, você tem os jornalistas muito do teu lado. O jornalista também, ele tem uma opinião imparcial sobre as coisas. Sim. Então, quando ele dá alguma matéria ou ele publica alguma coisa, ele está trazendo uma opinião imparcial. E o cliente quer justamente numa jornada de pesquisa, ele quer consultar fontes que não são aquelas que vão influenciar ele de uma forma paga. Ele quer saber de opiniões que são mais não corrompidas para que ele consiga tomar uma decisão. E eu acredito que o trabalho de PR tem muita força nesse sentido. Sim. De credibilidade, né? Isso. Concordo. Até uma estratégia de marketing de SEO de você poder ser relevante através dos links que estão fora da tua gestão, né? Você sabe que tem um case interessante sobre isso, né? A gente vai acabar falando de IA, então aqui eu vou juntar IA com até relações públicas. Uhum. Recentemente a gente teve uma contratação dentro da Delphia de um gestor, e ele contou pra gente que ele estava numa grande empresa e ele estava na dúvida sobre aceitar ou não a proposta, dado que ele estava numa big empresa. E ele foi na inteligência artificial e colocou a dúvida dele lá. E a inteligência artificial deu a resposta e disse: olha, a empresa que você tá, ele é um transatlântico, mas ele tem uma morosidade. Uhum. A Delphia é um jato que está caminhando muito rápido. E aí trouxe alguns outros subsídios. E aí eu te pergunto:
Para a IA ter formado essa opinião, será que o nosso trabalho de orgânico de SEO, o nosso trabalho com PR não teve influência nessa nutrição? Com certeza. É isso. A IA vai onde já tem. Exato. Ela não Então, pensa amanhã ou até no agora. exatamente. Então, É, esse trabalho de PR, o trabalho de SEO, ele tem aí um desfecho em que ele decidiu pela Delphia, e certamente o marketing legal. estava envolvido nessa decisão. Muito bom. Tem que ir para o relatório da empresa, de verdade. Exatamente, exatamente. Bom, aproveitando o gancho, vamos falar sobre AI, né? Eh, Você está há 9 anos na empresa e há 9 anos não tinha AI generativa, Uhum. que foi o ponto de contato de pessoas normais como a gente com a inteligência artificial. O que mudou a sua sensação, né? O que mudou do começo para agora, a partir da 2021, com o advento da AI generativa? Olha, eu vejo que havia uma carga ainda existe uma carga muito operacional dentro do marketing, né. Uhum, E eu vejo que a IA, ela vem para ser esse apoio pra gente. Então antes a gente tinha aí uma absorção 100% da parte operacional dentro do marketing, e até algumas funções em que eu poderia estar usando melhor os meus recursos, mas eles estavam muito nessa função mais manual. uhum. Com a IA, eu percebo que a gente já tem uma otimização e uma condição de trabalhar melhor o tempo dos profissionais que estão na estrutura, em que a IA pode ajudar nesses trabalhos mais operacionais. Porém, ao mesmo tempo, exige que esse grupo tenha skills para poder trabalhar com essa IA. Então, eu vejo que a IA ela pode otimizar mais o tempo, ela pode nos permitir estar olhando mais para o core do negócio, Uhum. para que realmente a gente possa delegar para ela algumas atividades que antigamente eram mais manuais ou mais operacionais. E no business, nos produtos, que já tinha machine learning, né? Uhum. O que mudou? Acho que muda a cobrança, né, dos clientes. Use AI, vira um diferencial de venda, mas Sim. me conta. A gente tem algumas tecnologias dentro da Delphi, dentro do nosso portfólio, que já tem IA, né. Uhum, Então, a gente tem uma disciplina chamada observabilidade, que é uma tecnologia, uma disciplina em que é muito utilizada. Eu tenho softwares que trabalham que estão a uhum, favor dessa disciplina, justamente para ajudar o cliente a observar os seus ambientes ou os seus códigos ou seus apps, né. uhum. E esses recursos, essa disciplina já usa inteligência artificial. Então, cada vez mais os clientes estão trabalhando com excesso de dados e essa condição de saber ler esse excesso de dados e conseguir filtrar insights interessantes para o negócio, eu entendo que a IA vai ser útil para esse tipo de trabalho também, que é uma coisa que a gente já observa bastante nos nossos dias a dias com o cliente. Legal. Qual é o sonho grande da Delphia? Qual é o sonho grande da Delphia? Boa pergunta, hein? Eu acredito Ele que já a falou mais Delphia. uma vez. Adoro quando a pessoa que está sendo entrevistada fala: "Boa pergunta". Boa pergunta. Eu acredito que o sonho da Delphia é conseguir, ajudar os clientes a terem uma maturidade nas suas jornadas digitais. Seja um cliente de telco, seja um cliente de varejo, seja um cliente das suas diferentes áreas. E a Delphia quer ajudar esse cliente a oferecer uma melhor experiência para o cliente desse cliente. Então, toda vez que a gente investe, quem é o meu ICP, né? Uhum, São gestores de tecnologias de grandes empresas. Mas cada vez mais eu não estou vendendo para ele, eu estou interessado de entender como o cliente dele lá na ponta vai utilizar essa tecnologia para oferecer um produto que vai atender o cliente do meu cliente. boa. E o sonho grande da Simone? O meu sonho grande da Simone é cada vez mais que a área de marketing B2B ela se torne mais madura e tenha o mesmo espaço do B2C, né. Eu ainda vejo muitos colegas que estão em maturidades diferentes, eu ainda também tenho não acreditem, eu não conquistei ainda o pódio no sentido de maturidade de marketing, Uhum, ouvintes, eu ainda estou nesse movimento, mas tenho a humildade de dizer que a gente já percorreu alguns estágios em que alguns colegas estão ainda nesse começo, né. Então, meu maior desejo é que o marketing B2B seja respeitado, valorizado e principalmente considerado em decisões estratégicas da empresa. boa. Mas qual o sonho grande da Simone? A Simone, pessoa física, será Ah, que eu posso falar a paz mundial? pode ser todo mundo, espero que tenha esse sonho. Olha, o meu sonho como Simone é
ver mais mulheres ocupando posições de liderança e posições de empreendedoras e com destaque e espaços como os homens hoje têm. Eu ainda acho que a gente briga muito por isso, né? E quando a gente fala, então, do grupo da minoria como mulheres negras, né? Hoje, para você ter uma ideia, apenas 3% da liderança das empresas é ocupada por mulheres negras, né? Então, eu tô falando de liderança, mas eu tô falando, às vezes, de você ser protagonista dentro do seu negócio. Sim. Então, meu sonho é ver mais mulheres aparecendo e sendo protagonistas e fazendo a diferença seus caminhos. Boa. E o mercado de tecnologia é um mercado super masculino, não sei se posso chamar assim, e você está no meio de desafios grandes, né? Você sabe, Terra, Como é que é estar nesse lugar, né? Porque... eu faço parte do movimento Only. Uhum, É um movimento único, né, porque eu estou num ambiente 100% não, um movimento majoritariamente masculino. Eu sou uma líder, no meu ambiente eu tenho poucas lideranças, mulheres, uhum. e também sou uma gestora que faz parte da diversidade por ser negra. Você sabe que eu estou o tempo todo em reuniões, o meu grupo, os meus pares são homens em sua maioria, né, e um dia eu estava pegando um café na Délfia e um colaborador me chamou, um curador me chamou, não sei quem é, porque a empresa cresceu, o lado de trabalhar Sim, em claro. tecnologia é tudo muito Uhum. rápido. E ele disse assim: "Posso falar com você?" Eu falei: "Claro". Ele falou assim: "Eu queria te dizer que toda vez que eu te vejo numa reunião, porque lá as salas têm os vidros abertos, com vários homens na sala, eu olho e digo, eu também posso crescer na carreira, porque eu como uma pessoa negra, eu sempre achei que tivesse restrições, mas toda vez que eu te vejo lá apresentando e você tá sempre com homens, eu percebo que eu também posso ter ascensão de carreira. Obrigada por fazer a diferença". Que bom, que Aquilo bonito. me deixou muito pensativa sobre o quanto que a gente tem um papel, quando a gente está sentado numa reunião, quando a gente está apresentando, a gente sempre está influenciando pessoas, né? A gente não sabe, mas a gente está fazendo diferença ou está mostrando para as pessoas que é possível eles alcançarem outros espaços também. Perfeito. Bom, a gente está caminhando para o final. A gente sempre faz uma pergunta em todos os podcasts da Monk, no de Galho em Galho, e você não vai escapar dessa. Opa, vamos lá, tô com medo. Não. Você me conheceu hoje. Que conselho você daria para uma pessoa que você acabou de conhecer? Você está fazendo umas perguntas difíceis. Eu não preparei essa no meu Se você script. tivesse assistido o nosso podcast, você já chegaria Eu, preparada. eu, quis, eu quis ser surpreendida. Ah, boa. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao Quem vivo, não é? sabe faz ao vivo, maior. É isso. O que que eu diria para uma pessoa que está chegando, Não, que você conheceu agora. eu conheci agora? Para Isa, que está aqui nos Sabe o que eu bastidores. diria para Isa ou para quem está me ouvindo? Eu diria: confia em você. A gente sempre confia nos outros. A gente nunca escuta as nossas percepções, a gente nunca valida as nossas percepções, a gente nunca dá atenção para o que a gente está sentindo. E muitas vezes é essa voz que demonstra para a gente qual o caminho que a gente deve seguir, o que a gente deve fazer ou não. Então eu diria, confia nessa voz que está dentro de você. Ela está te levando para um lugar e é esse lugar que você merece. Pausa dramática, porque muito legal. Acho que ninguém falou nesse caminho, assim, de autoconfiança e Por tal. isso que eu não assisti o podcast. Muito bonito. É verdade. Senão você teria várias colas, né? Obrigada, mas eu acho que é muito isso, Sim. sabe? Quando a gente qualquer coisa, mas eu acho que quando você vai crescendo na carreira, eu acredito que boa parte do público que está ouvindo a gente, seja empreendedor, ou seja, a gente nunca valida o que a gente sente, a gente sempre quer ouvir o que o outro pensa. Porque às vezes a gente já tem a resposta, mas eu preciso validar com alguém. A gente sempre está buscando constante validação. E muitas vezes a gente tem a resposta, mas a gente precisa confiar no nosso repertório, no que a gente sente, né? E é importante isso. Sem dúvida. A gente fica buscando a insegurança, né? Porque se alguém tiver opinião contrária, Exato. E você às fala, e aí? vezes, você já parou, todos já passaram por isso. Eu tenho a resposta, mas eu vou buscar conversar com alguém, essa pessoa vai dizer exatamente o que eu já sabia, e aí sim eu me sinto seguro, Boa. né? Verdade. Bom, pessoal, estamos terminando aqui mais um de Galho em Galho, dessa vez em parceria com a Varejo One. E estou aqui com a Simone Justino. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um papo muito legal, uma aula em diferentes momentos. Se quiser falar com o pessoal um pouquinho para se despedir.
Eu quero agradecer o convite, quero agradecer pela oportunidade, quero te elogiar por abrir esse espaço para profissionais de marketing, para que a gente possa levar um pouquinho desse conhecimento para pessoas que estão em estágios diferentes, Uhum. né. Ouvintes, eu espero que essa conversa tenha, feito você refletir e principalmente tenha ajudado você a conhecer um pouquinho mais de marketing B2B e outras frentes que eu falei aqui. Bom, eu estou no LinkedIn, se vocês quiserem trazer feedback sobre esse papo ou mesmo conversar comigo sobre algum assunto, eu estou super aberta, basta me adicionar lá. Bom, obrigado. Pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Certamente gostaram. Espero que sim, estou na torcida. E até a próxima, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.